Hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro. É o nosso segundo programa em que a gente foca mais no assunto, em assuntos básicos e com uma argumentação um pouco mais simples, tentando não usar palavras tão difíceis e ajudar o pessoal com vocabulário. A gente diz que é um bate-papo básico sobre opções, mas opções não tem nada de básico, gente. Tudo que diz respeito à opção já é complicado, já é um pouco difícil, a gente já tem que ter uma capacidade de abstração bem interessante. Então não se sintam diminuídos por assistirem um programa, um chat, um bate-papo de opções básicas. Na verdade, a diferença do programa de segunda-feira, o de hoje, né, que é um bate-papo um pouco mais básico, para o programa de segunda-feira, apenas para o programa de quinta-feira, desculpa, que é o programa mais avançado, apenas a maneira como a gente conversa e os tipos de estratégia que a gente monta, que a gente mostra para vocês. Muito bem. O Márcio não está conseguindo entrar, TG, depois fala com ele na MSN. Desculpa, gente. De qualquer maneira, estamos aqui no ar. Nem o TG nem o Márcio conseguiram entrar, só eu consegui. Eu acho que as pessoas não estão conseguindo se cadastrar, entrar no chat Banifivest, então a gente provavelmente não vai ter muita pergunta. A gente não vai ter muita pergunta, daqui a pouquinho já abre a sala, vocês vão poder perguntar. Enquanto isso eu vou conversar um pouquinho mais sobre mercado e daqui a pouco a gente vai começar o nosso bate-papo sobre opções, o nosso bate-papo sobre estratégias. Lembrando que o programa de hoje então é um programa que trata de estratégias um pouco mais simples. A gente fala principalmente de trava de alta ou de trava de baixa ou lançamento coberto, e acho que é mais ou menos esses assuntos que a gente trata. Não são assuntos simples, né? Não são operações café com leite em que não se ganha dinheiro. Na verdade, para alguns tipos de estratégia, para alguns tipos de cliente que a gente opera aqui, a gente só faz esse tipo de estratégia mais simples mesmo, porque é mais fácil de controlar o risco, tem uma série de vantagens. A simplicidade não significa falta de sofisticação, significa simplesmente fazer alguma coisa com menos trabalho, com menos dificuldade. Isso é o simples. Gente, vamos lá. Quais são as notícias do dia para começar? Só para a gente começar comentando mais ou menos o que foi o drive hoje de notícias, o que fez o mercado subir ou cair, principalmente qual foi o drive de manhã, né? Porque são notícias que vieram no mercado na parte da manhã. Principalmente, primeiro o mercado está aumentando um pouco a estimativa do IPCA para 2012 e diminuindo um pouquinho para o IGP. Então, mas são números assim, para vocês terem uma ideia, a estimativa de crescimento do PIB para esse ano era 3,27 e agora está em 3,30. O que significa isso, gente? Muito pouca coisa. Porque na verdade o número de variáveis envolvidas para o Brasil crescer é tão grande que essas estimativas são muito próximas a chute. Não estou dizendo que esses grandes economistas que respondem a pesquisa Focus e o boletim Focus sejam caras que chutem, não. Eles fazem um modelo, mas são sempre modelos muito simples. Por mais que seja o cara mais preparado do Brasil, que tenha 20 estagiários, 10 quants, 5 físicos trabalhando com ele, ele não vai conseguir montar um modelo que se pareça com a economia brasileira, na complexidade da economia brasileira. Então, são sempre números de tendência, o que se espera que aconteça, não é o que vai acontecer. A gente não pode acreditar muito em previsão de economista, previsão de PIB, de inflação, porque isso é só uma perspectiva de o que pode acontecer no futuro com o que a gente tem hoje. A gente tem que se lembrar que mudando qualquer uma das variáveis que a gente não levou em conta, muda tudo, então não é tão simples assim. Segunda notícia é que a Grécia tá para soltar como vai ser lá o plano de socorro. Existe um risco mínimo muito baixo de um default desorganizado e o risco e a chance maior é que de fato seja
um acordo em que se renegocia a dívida e as coisas sejam mais tranquilas. Depois, notícia dizendo que a maioria do pessoal na Alemanha, os alemães gostariam que a Grécia deixasse o euro, é uma pesquisa de opinião. Depois, hoje o dólar subiu, né? Pelo menos subiu de manhã. Vamos ver como é que ele fechou aí o final do dia, vamos ver. Tô sem o dólar na tela. Passa para mim depois o dólar, por favor, Terry. Depois, aeroporto. Os aeroportos foram vendidos, né? A concessão de utilização de Cumbica, Campinas, né? Viracopos e Brasília. O ágio foi de 300 e tantos por cento no de Cumbica, pagaram quase 16 bilhões. O ágio em Brasília foi maior ainda, foi 600 e tantos por cento. E o ágio em Campinas em 200%. A confiança do investidor está melhor na zona do euro. É interessante isso, a confiança do investidor também é simplesmente um chute, mas se você pergunta para o investidor e para o consumidor se ele está mais confiante e a resposta é que houve um aumento, provavelmente esse cara vai investir mais, vai se arriscar mais, vai gastar um pouco mais porque ele está um pouco mais otimista. E a gente tem visto isso no mercado norte-americano. Né? Faz quase 20 meses que não tem diminuição de postos de trabalho e principalmente do PIB norte-americano, e no mesmo período a confiança do investidor e do consumidor tem aumentado lá, então isso é algo interessante. O dólar fechou 1,736, fechou mais ou menos do jeito que abriu. Muito bem. O que mais? Bolsa de Tóquio tinha caído 1% e acho que é isso. Os assuntos principais são esses. Agora, gente, vamos ver se a gente tem alguma pergunta. Alguém está fazendo algum tipo de pergunta? Já liberaram aqui. Já temos algumas perguntas. Senão a gente já vai partir para falar da volatilidade e tudo mais. Mas hoje, antes de eu partir para explicar a volatilidade, eu vou fazer uma pequena palestra. Eu vou abrir alguns slides mostrando o que faz com que uma opção suba ou caia, quais são as variáveis envolvidas. A maioria das pessoas já conhece essa abordagem, já conhece essas forças, mas acho bom a gente reforçar. Vou falar um pouco de gregas também, e aí eu vou ensinar vocês a abrir a planilha de opções e ver aonde vocês acham as gregas e como é que vocês fazem para fazer simulações e entender como é que funciona a dinâmica do Black-Scholes, a dinâmica da mudança do preço de uma opção. Acho que isso vai ser bem interessante. Então vamos lá ver a pergunta. O Daniel Stange está dizendo que está na lista de vídeo, mas o YouTube também não aparece. Estão falando com relação aos vídeos, então. O Márcio está respondendo sobre os vídeos. Os últimos vídeos não subiram, pelo menos uma parte deles não subiram para o YouTube, porque a pessoa que fazia isso não conseguiu fazer nos últimos dias. Então a gente vai assumir essa atividade para que isso não se atrase mais. Daqui para frente vocês vão ver todos os vídeos. E os vídeos antigos, eles estão todos gravados e a gente vai disponibilizar esses vídeos para vocês assistirem. Então não se preocupem, porque a gente vai disponibilizar. Uma segunda coisa, o Magno está fazendo uma pergunta. Ele diz assim: boa tarde, Roxo. Foi boa a iniciativa de um chat mais básico para opções. Para trabalhar com financiamento com opções, quanto você recomenda para começar esse tipo de estratégia? Olha, em termos de dinheiro, Magno, eu acho que assim, precisa ter de fato algum recurso para que o tempo que você vai utilizar, vai gastar, o recurso de energia em ir lá, fazer operação, gastar corretagem e tudo isso se justifique. Agora, digamos que você seja uma pessoa que está para receber um dinheiro ou que ganha bem e tem uma renda que vai aumentar com o tempo, está focado em aumentar o seu salário, acredita que vai conseguir poupar cada vez mais. Nesse sentido, eu acho que não tem necessidade de você ter grana para comprar 3 kg de Petro, 1,5 kg de Vale para começar a fazer lançamento coberto ou outras estratégias com opções.
Eu acho que mesmo que você tenha grana para 100 ou 200 ações da Petro ou da Vale, você pode fazer ou direto no papel, ou você pode fazer uma trava de alta, mas aí você tem que levar esse tipo de estratégia, esse tipo de operação com um ponto de vista de aprendizado. Você não pode pensar assim, eu não estou ganhando grana, só ganhei R$50 esse mês, só ganhei R$70 esse mês. Isso vai acontecer, é normal. Eu acho que o mais importante é que, já que você está fazendo com pouca grana, o maior benefício que você vai ter não é o benefício do ganho, é o benefício do aumento da sua experiência. Você vai aprender mais sobre opções, você vai entender melhor sobre o lançamento coberto, e quando tiver grana de fato vai estar preparado. Eu acho que é para isso que serviria uma pessoa com menos dinheiro fazer essas estratégias todas. É dessa maneira que eu entendo. Muito bem, uma segunda coisa. Tem cara que fala assim, Roxo, como eu só tenho R$10.000, então que estratégia que você acha boa para eu ganhar bastante dinheiro, porque eu tenho pouco, eu tenho que arriscar? Gente, eu acho que isso não é um raciocínio correto. Se você tem pouco dinheiro, é aí que você tem que guardar melhor ainda, cuidar melhor do seu dinheiro, porque não existe pouco ou muito. O dinheiro que você tem é todo o dinheiro que você tem, você não tem mais dinheiro do que isso. E é por isso que ele tem que ser tratado e cuidado com muito carinho, muita atenção. Dinheiro não aceita desaforo, pode ser R$1, R$10 ou R$100.000. Não aceita desaforo. Se você for fazer uma estratégia de fato e operar, por mais que você tenha um foco didático e que o benefício principal seja o aprendizado, tem que dar lucro. Então, se você acha que os custos vão deixar muito caro a sua estratégia, parte para a trava de alta, que dá um rendimento maior. Se vocês acham que não dá para diversificar em Petro, Vale e OGX, vai só na Petro e na OGX que a volatilidade de Vale está muito baixa, e assim por diante. Então esse é o conselho que eu dou para o nosso amigo Magno. Muito bem, o Daniel Stange continua, o comentário dele diz assim: não sei se é possível, mas acho que seria bem interessante fazer no chat em horário de pregão. Aí as simulações não estariam sujeitas a distorções de fechamento. É possível? Daniel, eu acho que mas nós não estamos pensando nisso agora, no curto prazo. O que eu vou me comprometer a partir de quinta-feira, que hoje eu não consegui fazer, é abrir a planilha uns 5 ou 10 minutos antes e depois congelar os preços todos, porque aí não tem a distorção. A culpa é minha, eu que deveria ter esses preços travados. Então, como a gente está estruturando aqui o nosso grupo, a gente e o TG está me ajudando diretamente, ele já tem lá na lista dele de coisas para fazer, de me lembrar, e a gente abre um pouco antes, então nós não vamos ter mais tanta distorção. Agora, essa vol da Vale afundadona assim, caída com 18% ao ano, isso não é distorção não, é que o negócio está feio mesmo. Vamos lá. O BTS está dizendo que está conseguindo assistir lá os vídeos no YouTube. Qualquer coisa você põe o link aí, BTS, ou alguma coisa assim. Gente, vamos partir para a matéria, senão a gente fica só no bate-papo e não conseguimos evoluir. Eu peço para que o pessoal que acompanha aí mais tempo, Assis, Daniel Stange, a turma não se sinta desmotivada por a gente dar um conteúdo um pouco mais aula, palestra hoje, ao invés de bate-papo e mercado. Mas a gente precisa balizar um pouco do conhecimento da turma para que todo mundo consiga andar ao mesmo tempo, tá? Então eu já vou entrar aqui no slide certo, pensando bem. Deixa eu ver aqui qual que é o slide certo, para nem começar isso. O slide é esse aqui. Então, 19, legal. Então legal, vocês já estão vendo a tela do slide. Variáveis, o que significa isso? É o seguinte, uma opção, ela tem o seu preço definido pelo mercado. É a oferta e a demanda do mercado que fazem uma opção custar 50 centavos, R$1, R$2, R$5, seja lá o preço que ela custe. Porém, esse preço não é um preço completamente arbitrário. Ele tem uma razão de ser, ele tem uma lógica por trás
do preço que você enxerga no quadro de ofertas. Então, se uma opção está custando R$1, alguma coisa, um conjunto de fatores fez com que ela tivesse que estar custando pelo menos R$1. O que a oferta e a demanda faz de fato, principalmente para as opções mais líquidas, é deixar ela custando 95 centavos quando ela está meio mal precificada para baixo, ou R$1,10 se ela estiver mal precificada para cima. De qualquer maneira, a oferta e a demanda não são tão significativas quanto as forças de mercado que fazem com que as opções se movimentem. E existem 5 forças principais que a todo momento estão influenciando o preço de uma opção, estão puxando essa opção para cima ou para baixo, fazendo com que ela custe mais caro ou mais barato. Então, quando você vê uma opção custando R$1 e subindo para R$2, e você se questiona, se não se questiona, deveria se questionar, o que faz dessa opção tá valendo R$2 ao invés de 1? O que está fazendo essa opção tá valendo R$4 ao invés de 2? O que faz essa opção valer 10 centavos? E é isso que a gente vai explicar agora, de maneira relativamente rápida, e depois nós vamos falar das gregas. Então vai ser bem rápido. Olha lá, primeira força, primeira variável que impacta o preço das opções é o tal do preço do ativo objeto. É o preço do papel, o preço das ações Petrobras, ou o preço das ações OGX, de acordo com a opção que você escolheu negociar. Quanto mais alto o preço de uma ação, naturalmente mais caro terá que estar custando a sua opção se as outras variáveis se mantiverem estáveis. Então, se você tem uma opção custando R$1 e o preço do papel sobe, se nenhuma outra força, nenhuma outra variável tiver impacto, for impactada, certamente o preço da opção vai subir. Isso é uma regra. Porque quando o preço da opção sobe, quando o preço da ação sobe, o preço da opção sobe. A gente vai explicar um pouco melhor, vai até mostrar um gráfico. Segunda força é o strike, nós vamos ver um pouco melhor o que é. A terceira é o tempo. A quarta é a taxa de juros livre de risco. E a quinta é a volatilidade. E alguém pergunta assim, Roxo, que raio que são aquelas letras gregas? Delta, gama, teta, vega, rho. O que é aquilo? Vocês vão ver que é muito fácil. Na verdade, uma letra grega é um indicador estatístico. Ele vai te dar uma ideia do que pode acontecer com o preço de uma opção se houver uma mudança em alguma coisa do cenário. Como assim? Por exemplo, o delta nada mais é do que um indicador que te diz o que vai acontecer com o preço de uma opção se o preço do papel subir. Então, o delta está ligado a essa variável. É o indicador estatístico que mede essa variável. O tal do θ é o indicador estatístico que diz o que acontece com o preço de uma opção quando há uma mudança no tempo, por exemplo. E o vega diz respeito à volatilidade. Então, letras gregas nada mais são do que indicadores estatísticos, como a gente tem na análise técnica IFR, OBV, volume e outros indicadores estatísticos tipo volatilidade, média móvel, coisas assim. Ou indicadores estatísticos fundamentalistas, tipo PL, preço sobre VPA, EBIT, daí dados baseados no passado que indicam alguma coisa sobre a empresa, sobre o balanço da empresa, no caso de ser fundamentalista. Então vamos lá. Primeira variável que afeta o preço da opção, preço do papel. Olha lá, essa é a característica do preço de uma opção. Se o papel, isso aqui embaixo é o preço do papel e aqui é o preço da opção, que vai de 0 a 6 reais, e aqui é o preço do papel, que vai, sei lá, de 40 até 50 reais mais ou menos. Muito bem. Subiu o preço da ação, subiu o preço da opção. O que é legal? Cada dia vocês vão olhar para essa curva e entender um pouco melhor. Vocês vão saber onde é que o bicho pega, onde é que ela sobe, onde é que ela não sobe, onde é que o delta é baixo, onde é que o delta é alto, onde é que tem gama, onde é que não tem. Uma série de informações que vocês vão aprender só de bater o olho no gráfico. Mas não dá para ser hoje, vai ter que ser com o passar do tempo. Mas nós vamos chegar lá. Depois, strike. O strike é o preço de exercício. E esse é um gráfico que mostra
que quanto mais longe, mais alto o preço de exercício, quanto mais fora do dinheiro for uma opção, menor é o seu prêmio. E quanto mais dentro do dinheiro, quanto mais cara, mais baixa for o preço de exercício de uma opção, mais caro é a sua opção. Então a regra é inversamente proporcional. Quanto menor o strike, maior o preço da opção, e quanto maior o strike, menor o preço da opção. Uma notícia boa: das 5 forças que influenciam o preço de uma opção, das 5 variáveis, 3 delas são dinâmicas, se mexem, são estocásticas, a gente chama. Elas têm uma vida própria. 2 delas são mais paradonas, são mais fixas. O strike é fixo. A não ser que a empresa pague um provento, distribua algum tipo de dividendo que vai impactar todas as opções da mesma maneira, ou praticamente da mesma maneira, porque simplesmente vai tirar um valor do strike, vai diminuir um pouco o strike ao nos dar o provento. Em todos os outros milhões de casos, se você entrar numa opção ou se você entrar numa operação de opções, o strike vai ser o mesmo até o final. Então, a variação do preço do ativo objeto, a variação do papel, ela é estocástica, ela muda, ela é dinâmica, ela fica se alterando. A variação do strike, não. A variação do strike é fixa, ela não varia. Você escolhe no momento T0 antes de montar a operação e vai com esse raio de strike até o final. O que mais? Segundo, algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, que ao pensar em strike, a gente vai também aprender o que é VI e VE. Então, se vocês já ouviram falar várias vezes o VE, o VE, o VI, e vocês talvez não saibam ainda tão bem o que é. Então, vamos imaginar que o papel Petrobras está R$30. Estamos quase lá, hein, gente? Outro dia ela estava 18, hein? Estamos chegando em 30. O papel estava em R$30. O strike é R$28. Vocês concordam que a diferença entre o preço do papel e o strike são R$2? R$2 positivo? Muito bem. Esse R$2 é um número que a gente consegue obter a qualquer momento, sempre subtraindo o preço do ativo objeto pelo strike. Se você pegar 30, subtrair 28 de 30, você chega no número 2. Esse número 2 é o que a gente chama de VI, valor intrínseco. Se uma opção está custando R$2,80, como é que é composto esse preço de R$2,80? Ele é composto da seguinte maneira: R$2 é o VI. E o que sobra, os 80 centavos que sobram, o intangível, é o valor extrínseco, é o VE. Eu chamo de valor extrínseco, ou chamo também de valor de expectativa, ou valor de esperança. É a mesma coisa. Quem já me viu fazendo essa apresentação viu que até eu uso as mesmas palavras. Muito bem, o que é o valor extrínseco? A gente chama isso de prêmio de risco. Na hora que o sujeitinho compra o papel a 30, vende o preço de uma opção de preço de exercício 28, coloca R$2,80 no bolso, significa que o preço de custo dele do papel caiu para R$27,20. Se ele for exercido a R$28, ele vai por quanto? R$800 de lucro no bolso por quilo, 80 centavos por unidade. Se ele vai colocar esse dinheiro no bolso e se ele for exercido, esses R$800, esses 80 centavos por unidade, são o lucro que ele vai obter na operação. Esse lucro a gente chama de taxa. Então, quando o cara fala assim, eu vou fazer uma operação de taxa, ele está de olho nesse carinha aqui, ó, nesses 80 centavos, que são o VE. Por isso que quanto maior o VE, maior a taxa. Tá? Então, vamos aprendendo isso, mas cada vez vocês vão entender um pouco melhor. É muito fácil entender. Depois vocês vão ver que o próprio VE, ele é composto, primeiro, de alguma coisa que a gente chama de juros, que, digamos aí no caso, seriam 27 centavos. O que são esses juros? É a taxa de retorno que eu conseguiria obter se eu investisse o meu capital num investimento muito mais seguro, num investimento com risco soberano, que é o menor investimento que existe na economia, que é a compra do título público federal pós-fixado.
Se você consegue 0,27 centavos sobre cada 27,20 que você gasta, é quase 1% ao mês, dá 0,90, alguma coisa assim. Então, se você tem 0,90 de taxa de juros garantida no teu banco, você tem que ganhar, você exige ganhar no mínimo esse 0,90, no mínimo os 27 centavos, é algo que você tem que ganhar para você tirar a sua operação, tirar o seu dinheiro do CDB, senão você não vai resgatar o seu título público. E além dos 27 centavos, você tem um outro valor adicional aí, que a gente chama de prêmio de risco, que é 53 centavos, que é o quê? É o quanto o sujeito exige acima dos 27 centavos que ele já tem garantido. Então ele tem 27 mais 53 para correr o risco de 27 mais 53 para correr o risco de fazer a operação de taxa. É assim que funciona. Muito bem, já vimos duas variáveis que afetam o preço, vamos ver a terceira. A primeira que a gente viu é o preço do ativo objeto, a segunda é o strike, que é o preço de exercício, e agora, não vou falar de código não, vamos falar de tempo. Depois a gente fala sobre americana, europeia, isso aí, se alguém tiver dúvida, pergunta. Como olhar o site da CBLC também deixa para lá. Classificação dentro do dinheiro, fora do dinheiro, no dinheiro nós também já sabemos como fazer. Tempo. Terceira força que impacta nesse cabo de guerra para decidir o preço justo de uma opção é o tempo. Por quê? Porque o tempo influencia todo e qualquer contrato, todo e qualquer preço e todo e qualquer ativo. Por exemplo, se você faz o seguro do seu carro, que nada mais é do que comprar uma opção de venda, né? Na hora que você compra o seguro do seu carro, você está comprando uma opção de venda. Na hora que você compra o seguro do seu carro, se fosse um seguro para um mês, você pagaria um certo valor. E um seguro para um ano, com um ano de vida, você tem que pagar muito mais caro por ele. Por quê? Porque existe um risco muito maior de roubarem o seu carro, de você bater o seu carro em um ano, do que em um mês. Por isso que, necessariamente, quanto maior o número de dias úteis até o vencimento de uma opção, mais cara vai custar uma opção. Olha essa opção aqui, ó. Ela está custando R$1,20, ela é levemente fora do dinheiro, ela tem 32 dias úteis para vencer. Faltam 32 dias úteis, ela está R$1,20. Olha como a passagem do tempo vai fazendo com que a opção caia. E a opção vai cair naturalmente mesmo que o preço do papel não se mexa, mesmo que o strike também não mude. Então, mantidas as outras variáveis, olha essa afirmação que eu vou fazer agora. Mantidas as outras variáveis, todas as outras variáveis estáveis, todas as opções caem todos os dias. As opções nasceram para cair. O VE, que é aquele prêmio de risco, que é o quanto se paga até o vencimento, se não houver nenhuma outra mudança, ele vai perdendo valor com a passagem do tempo, porque o presente está chegando, né? O futuro está se tornando presente e o VE vai se esvaindo e vai acabando. Então não tem mais prêmio de risco quando não tem mais tempo de vida uma opção. Então, inversamente proporcional. Quanto mais tempo a gente tem mais VE, quanto menos tempo a gente tem menos VE. Então, se o tempo passa, as opções diminuem. Quarta variável que afeta o preço das opções. Gente, nesse gráfico aqui eu poderia contar um monte de história legal sobre como no começo ele cai devagar, depois ele cai rápido, e o que acontece com o teta e como é que a gente mede. Mas por enquanto a explicação ela vai ser bem simples para a gente ir compreendendo uma coisa de cada vez e tendo um crescimento seguro do conhecimento. A gente tem que evoluir de maneira segura. Muito bem. Taxa de juros livre de risco é a quarta força, é a quarta variável que influencia o preço das opções. Como é que é isso? Significa que, você já se lembra, se o Banco Central definiu que a Selic é 20% ao ano ou 10,5% ao ano, o que dá mais ou menos 0,70 ao mês, 0,75 ao mês, e se a taxa
que um lançamento coberto, que uma operação de financiamento está dando é 2%, você concorda que a taxa livre de risco, a taxa que você está correndo, a taxa acima do que você ganharia com 0,80%, por exemplo, na renda fixa, se a taxa da opção é 2%, você tem uma taxa de 1,20%? Porque o 0,80 você já teria na renda fixa, então ele não conta. Ele é uma remuneração garantida, você tem que ter no mínimo isso. E o que acontece quando a taxa de juros do Banco Central aumenta, como é o caso desse gráfico aqui, ó, ela aumenta de 10%, que é o que está hoje. Se houvesse uma baita tragédia e a taxa de juros fosse para 24%, uma opção que estaria custando 75 centavos, levemente fora do dinheiro, faltando um mês para o vencimento, com o aumento da taxa de juros, naturalmente essa opção teria que estar custando pelo menos 90 centavos, se a taxa de juros fosse 24%, só para remunerar o capital do cara da mesma maneira que ele estava remunerando na renda fixa, porque a renda fixa aumentou. E além disso, teria que aumentar também o prêmio de risco. Então, todas as vezes que a taxa de juros sobe, mantidas as outras variáveis estáveis, o preço da opção tem que subir. Porém, infelizmente, quando há uma mudança na taxa de juros, necessariamente há uma mudança também no preço do papel. A maioria das empresas, se há uma queda na taxa de juros, elas se apreciam, elas se valorizam. E se há um aumento na taxa de juros, elas caem. O que é um movimento inverso a esse movimento da taxa de juros. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, a gente nem vai ver isso acontecer. Porque se a taxa de juros subir enormemente, provavelmente o papel vai cair e, consequentemente, provavelmente o preço da opção vai cair. Mas não vai cair tanto quanto se a queda no preço do papel se desse por qualquer outro motivo. Então, é uma variável, ela muda, ela oscila de acordo com a variação da taxa de juros, só que muito pouco, ela é muito pouco sensível. Ela é quase como o strike, ela é fixa, porque a taxa de juros muda muito pouco. Então, das 4 variáveis que a gente viu até agora, a variação do preço do papel, strike, variação do tempo e variação da taxa de juros, 2 são praticamente fixos. Variação do strike, variação da taxa de juros. Praticamente não mudam. E 2 são dinâmicos, são estocásticos e ficam mudando o tempo todo, que é o tempo, lógico, o tempo fica passando o tempo todo, ele é imponderável, não tem volta, né? Ele só tem uma direção. E além do tempo, a variação do preço do papel, que também fica oscilando o tempo todo, pelo menos enquanto o mercado está aberto. Depois da taxa de juros, a gente tem a quinta e última variável que afeta o preço das opções, que é a volatilidade. O que é a volatilidade, gente? Eu não vou entrar em muita conta, não vou fazer muito cálculo, porque já são 7 horas. Então a gente pega um outro dia e conversa só sobre volatilidade. De qualquer maneira, eu acho que a gente pelo menos conseguiu aprender um pouquinho como funcionam essas variáveis, por que uma opção sobe ou cai, e eu acho que isso é interessante. De qualquer maneira, com o tempo vocês vão se sentir cada vez mais seguros com relação a entender as variáveis, com relação a fazer as estratégias, a fazer as operações. Com relação à volatilidade, a volatilidade nada mais é do que uma maneira de tentar calcular o risco. O risco, que risco? O risco de variação do papel. Porque há risco do papel tanto na alta quanto na queda. Vamos imaginar que você vendeu uma opção, vai vender uma opção de um papel pouco volátil, que oscila pouco. O papel está custando R$10. Você vai exigir, digamos, 20 centavos de prêmio, 30 centavos de prêmio. É um prêmio bom? Pode até ser. Se for para uma opção no dinheiro, quer dizer, se for 30 centavos só de VE, só de prêmio de risco, e se de fato esse papel for um papel muito pouco volátil, um papel mais estável, que oscile pouco. Por quê? Porque se é um papel que oscila bem pouquinho, a sua expectativa de variação dele com relação ao futuro é que no máximo ele vai subir 50 centavos daqui a alguns dias, ou cair 50 centavos, e 50 centavos para cima ou para baixo não te atrapalha tanto. Por quê? Vamos imaginar que o papel subiu 50 centavos, foi para 10,50 no dia do exercício.
A tua opção é de preço de exercício R$10. Você comprou o papel por R$10. Você vai ser exercido a R$10, vai ficar com um prêmio de 30 centavos para você, é um presente, e você vai ter uma taxa de retorno de 3%. E se bobear, daqui a pouco até o papel cai e você compra ele de novo. Então, se é um papel estável, você aceita vender essa opção por um preço mais baixo. Na queda, a mesma coisa. Se o papel cair 50 centavos for para 9,50, você não vai ser exercido. Os 30 centavos que você pôs no bolso são seus, diminui o teu preço de custo. Daqui a pouco o papel sobe um pouquinho, você lança a opção coberto de novo e vai tocando a vida. Agora, se é um papel muito maluco, muito volátil, que sobe de 10 para 20 reais de uma hora para outra, depois cai para 10 reais, depois cai para 5 reais, tipo uma Milk 11 ou Mundial, esses papéis que são malucos e oscilam que nem doidos, se você tem esse papel, você não vai ter coragem de vender a opção por 30 centavos, a opção no dinheiro. Você vai exigir no mínimo R$1, R$1,30, R$1,50, R$2. Por quê? Porque imagina que o papel vai de 10 para 20 reais. O que acontece se o papel vai de 10 para 20 reais? Acontece que você vai ficar chupando o dedo e com uma baita dor de couro e vai ter que entregar o papel por 10 reais. Mesmo que ele vá para 20, você deixou de ganhar 100% para ganhar 3. Então não é vantajoso lançar opções de ativos muito voláteis por prêmios pequenos. Como é que a gente tenta calcular aquele tal daquele prêmio de risco que são 53 centavos? Se a volatilidade é uma tentativa de medir o risco, a gente pega a variação média do papel, através de um cálculo estatístico que a gente chama de volatilidade. Tendo a variação média do papel, a gente joga isso na nossa equação. Essa equação já está na planilha, não precisamos aprender a fazer as equações, diferenciais normais, com um monte de variáveis. Nem eu sei direito fazer essa equação. E a equação está onde? Está na planilha. Está na planilha. Então, como é que a gente vai definir, por exemplo, quanto teria que estar custando, qual é o prêmio justo da Vale C46? Essa opção Vale C46 aqui, ó. O que a gente tem que fazer? A gente tem que simular. Então, você quer saber quanto vale a C46? Com o papel custando quanto? Por quê? Porque uma das variáveis que afeta o preço da opção é o preço do ativo objeto. Significa o quê? Significa que se o preço do ativo objeto for baixo, a opção vai custar pouco. Se tiver alto, vai custar mais. Então vamos empatar, vamos pôr o mesmo preço, 43,92. Aí, taxa de juros livre de risco. Vamos pôr a mesma taxa de juros livre de risco, 10,50. Faltando quantos dias úteis para o vencimento? Vamos pôr mesmo os dias úteis faltando, 28 dias úteis. E qual é a taxa de risco, prêmio de risco? Vamos colocar 19,14, por quê? Porque é a volatilidade que o mercado está utilizando para precificar essa opção C42 como 52 centavos. Porque a gente chama de volatilidade intrínseca, que é diferente da implícita, são coisas diferentes. Essa é a volatilidade implícita, que é a diferença do valor intrínseco, né? É o outro VI. Esse aqui é a volatilidade implícita. Então a gente digita aqui 19,14 e essa planilha aqui de baixo é a planilha que faz a simulação. É ela que tem a tal da equação de Black-Scholes, é aqui que estão os cálculos. O legal de ser planilha é que você pode ver o cálculo. Ele está aqui, ó. É uma equação, só olhar aqui a equação. Vou até colocar para vocês darem uma olhada. Quem entende um pouco mais de equação, de planilha, de programação, vai achar até fácil isso aqui, ó. A equação é essa aqui. Não é muito simples, mas vamos lá. Vocês perceberam que a gente fez o quê? A gente conseguiu colocar o mesmo preço. O mesmo preço que a opção está custando hoje, 52 centavos, é o preço justo que a gente calculou. Porque a gente usou a mesma volatilidade. E agora nós vamos mexer nessas variáveis e descobrir o que aconteceria com essa opção se alguma das variáveis mudassem. Esse é o exercício que vocês vão ter que fazer antes da gente dar o segundo passo e tentar entender um pouco melhor como é que é a história das opções. Então olha lá o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar e vamos mudar o preço justo do papel, por exemplo, para 45 pau. A 45 reais, quanto é que essa opção teria que estar custando? A 45 pau, a C46 que tinha que estar hoje, com uma taxa de juros de 10,50 e com uma volatilidade de 19,14, ela tinha que estar 92 centavos. E a 47 reais, por exemplo?
A R$ 47,00, a opção de 92 centavos tinha que estar custando quanto? Muito, 2,08, olha lá, bastante. E se o papel permanecer na faixa dos R$ 44,00, mas a taxa de juros cair para 9%, cair para 9%, o que acontece? A opção, vamos por aqui, 43,92. A opção teria que estar custando 50 centavos. Por quê? Porque a taxa de juros teria caído para 9%. E o que acontece se a volatilidade subir, por exemplo? A taxa de juros se mantiver em 10,50, mas a volatilidade subir para 25% ao ano, por exemplo. A opção subiria para 83, olha lá, 83 centavos. E se a volatilidade fosse para 30% ao ano? Se a volatilidade fosse para 30% ao ano, a opção subiria para R$ 1,11. Então, a planilha ela é muito interessante, ela tem uma utilidade didática muito grande nesse sentido. Então, eu vou deixar uma lição de casa para quem tiver interesse e saco em se aprofundar nesse conhecimento todo, que é: primeiro, abrir o Shark Broker e baixar a planilha lá do site da Banif Invest, lá na área de planilhas, tá? Na central de planilhas. Baixa a planilha na central de planilhas, abre, faz a planilha rodar. Vocês vão ter que habilitar as macros e habilitar os links. A primeira vez que você for tentar abrir, o Excel vai te perguntar, e você pode liberar isso nos dois casos, tanto para os links quanto para as macros. Estando funcionando a planilha, aí você vai ter que fazer exercícios de simulação. Pega, simula quanto que está o preço da opção agora, mudando lá as variáveis, e depois muda. Aumenta o preço do papel, diminui, aumenta o preço da taxa de juros, diminui, aumenta o número de dias, diminui o número de dias, mexe na volatilidade, e pode ter certeza que você vai conseguir entender cada vez mais a dinâmica das opções. Não só isso, simula a compra de uma opção. Quinta-feira tem uma planilha nova, essa planilha nova agora já vai ter o gráfico atualizando online. Você pegou, fez a simulação, apertou um botão, o gráfico vai atualizar. Então olhe o gráfico, tente ter na sua cabeça as figuras, como é que é a figura de crescimento do preço da opção, o que acontece com a opção quando o tempo passa. Todas essas dinâmicas a gente só aprende fazendo simulações, testes, operando na prática e tudo isso. Então, o bate-papo hoje foi esse. A gente vai agora ver como andam as taxas rapidamente, e depois vamos ver como anda o nosso lançamento coberto, como anda a nossa trava de alta em OGX. O lançamento coberto, lembrando que é em Petro, e a gente não só está lançado coberto, como a gente fez a compra do papel com uma trava de baixa. Então você vende uma opção no dinheiro e compra uma opção fora do dinheiro. E além disso, a gente vai olhar todas as taxas e ver a trava de alta de OGX. Então vamos começar isso agora. Vou mudar de planilha, vou para a nossa planilha de testes, né? Que é a planilha que se chama Opções ROX Opções. Vou aumentar o zoom aqui para a gente conseguir enxergar um pouco melhor. Legal. Olha lá, Petro B venceu, tá vencendo segunda-feira que vem, faltam só 5 dias úteis. Então as volatilidades ficam malucas e as taxas não se justificam porque falta muito pouco tempo. Então vamos lá, Petro C. Como é que estão as volatilidades? Volatilidade de C23, 27% ao ano, uma volatilidade média acima da volatilidade média histórica do papel Vale Petro, que está em 26,74, 27,64, bem próxima. 2,44 é o prêmio, ela é de 22,83, ela é R$2 dentro do dinheiro, pagando uma taxa de 1,87 no período, desculpa, ao mês, no período, e uma taxa de 1,40 ao mês. Depois a gente tem a opção Petro C24, 1,52, só 21% de vol, 2,14 de taxa no período, 1,60 de taxa ao mês. Uma taxa melhor, só que eu sinceramente, entre a 23 e a 24,
Prefiro vender a 24, a 23 com 27% de vol do que a 24 com 21% de vol. Então tem que acompanhar direitinho, porque se não conseguir uma volatilidade que se justifique, é melhor ir numa opção um pouco mais cara, que a vol via de regra é um pouco mais alta. Depois Petro C25, ela é no dinheiro, né? O papel tá 24,85 e ela é de 25 pau, então ela é 15 centavos fora do dinheiro. Uma vol boa de 24% ao ano, ela tem 54% de delta, 4,17 de taxa no período, o que dá uma taxa ao mês de 3,11 e uma proteção de 3,42. Aqui, ó, tá naquele tipo de característica que a gente gosta, que é o quê? Uma operação em que a taxa é boa, mas a proteção é maior, ou pelo menos levemente maior do que a taxa nesse caso específico, mostrando pra gente uma boa relação de risco-retorno. Depois tem uma Petro C26, a primeira opção fora do dinheiro, ela é de 25,83, ela é R$1 praticamente fora da grana, 37 centavos de delta, 6% de taxa no período, 4,46 ao mês e 1,97 de proteção. Acho que as opções fora do dinheiro ficam por aí, né? As opções fora do dinheiro não, as opções para vencimento B, a gente fica por aí. Que mais? Agora a gente tem Petro D. Petro D, eu falei que a C vence em fevereiro, não, gente. A C vence em março, tá? Vence na terceira segunda-feira de março. Petro D, vencimento em abril. Que dia de abril? Terceira segunda-feira de abril. 16 de abril é o vencimento das opções que vencem D. Da D20 até a D24, ou não teve volatilidade de tão sem vé que elas estão, ou a volatilidade muito baixa. Então vamos direto na Petro D24. Petro D24 ela é 83 centavos dentro do dinheiro, ela está 1,80, 24 de vol, 4% de taxa no período e uma taxa ao mês que acho que deve ser um pouco menos da metade disso. 1,82, isso, um pouco menos do que da metade disso. E 7,24 de proteção. Depois nós temos a de R$25, que é a D25, ela é 15 centavos fora do dinheiro, ela está 1,12, ela só tem VE, ela tem 57% de delta, toda opção no dinheiro tem o delta próximo a 50%, a taxa ao mês 2,36, a taxa no período 6,35 e uma proteção de 4,51. Achei muito interessante essa taxa, acho que é uma das preferidas aí para Petro. Depois a gente tem a Petro D26, ela é de 26 mesmo, ela é um pouco mais de R$1 fora do dinheiro, ela está 70 centavos, a volatilidade 22,81, a volatilidade bem mais alta do que a 24 e a 25, 7,6 de taxa no período, 3,33 de taxa ao mês, 2,78 de proteção. Muito bem, vamos na Vale, Vale C. Como é que anda a Vale C? A Vale C tá assim, ó, gente. Vale C 42, 21% de vol. A volatilidade da Vale, a volatilidade histórica da Vale está em 24,55. Vê como ela já não está mais caindo tanto? Por isso, né? Chega aí nesse ponto que ela está muito baixa, ela já não cai muito. Então 21,38 para uma C42, eu acho uma vol baixa. Mas ela está pagando um prêmio de 2,80, o strike é 42, 2,02 de taxa no período, que deve dar pouco menos do que isso, 1,70 mais ou menos ao mês, 1,51, bem menos na verdade, ao mês, proteção de 6,37. Lembre-se, menos do que 1,80, 1,70 não se justifica, não vale muito a pena. Petro C44, tá 2,11 o prêmio, o strike é 43,07, a volatilidade é 22,75, a taxa é 2,89 no período, o que dá uma taxa de 2,16 ao mês e uma proteção de 4,80. Bem melhor, né? Agora a gente tem a C46. A C46 ela já é R$2 praticamente fora do dinheiro. Ela tem 30% de delta, 5,8 de taxa no período e 4,37 de taxa ao mês. Só que para dar exercício o papel tem que subir mais do que R$2. Então
a proteção fica muito minguada, muito pequena. Dessas taxas todas, a mais legal foi, principalmente por exclusão, né, a C44, que é praticamente R$1 dentro do dinheiro e está pagando uma taxa no período de 2,89, que dá uma taxa de 2,16 ao mês, que é uma taxa aceitável por uma proteção maior, uma proteção boa. Vamos ver agora a Vale D. Como é que anda a Vale D? A Vale D está assim. A gente tem a Vale D 42, a Vale D 42 está com 17% de vol, muito ruim. Temos a Vale D 44, ela está 1,93, o strike é R$44, 20% de vol, ela é no dinheiro, 59,88 de delta, lembrando que como falta mais de 40 dias úteis para o vencimento, o delta é mais alto porque tem mais VE mesmo, por isso que ele não é 50, ele é praticamente 60. A taxa que está sendo paga no período para esses 40 e poucos dias, 4,66. A taxa ao mês, 2,06, contra uma proteção de 4,39. Olha como tanto a taxa, que elas são muito parecidas. Lembra que eu falei que até dava oportunidade de fazer uma arbitragem entre a 44 e a 46? Porque a 46 ela também é de 44, ela é de 44,14. Então ela está pagando 2,16 de taxa. Por quê? Porque ela está pagando uma volatilidade um pouco maior, 20,60 contra 20,08. Se for escolher entre as duas, escolha a que estiver pagando a maior volatilidade naquele momento, porque é a que está mais cara. Roxo, posso arbitrar a D44 com 46? Pode, mas não vai conseguir fazer grandes negócios não, porque ela já deve ser bastante arbitrada. Depois nós temos a D48, a D48 está 44 centavos, 48 é o preço de exercício, é um preço de exercício praticamente R$4 fora do dinheiro. Vamos ver se a gente tem uma D45, que a D45 talvez consiga ser uma intermediária aí, porque essa D46 está muito ruim. D45, e vamos ver D45, 1,40, ela é de 45 mesmo, 19,73 de vol. Olha, interessante aí uma opção que seja apenas R$1 fora do dinheiro, R$1,03 fora do dinheiro, 5,71 de taxa no período, 2,51 de taxa ao mês, uma taxa intermediária interessante e uma proteção de 3,18. Essa é uma boa estratégia, acho que faz bastante sentido de repente lançar a Vale D45. A Vale D48 ela é bem fora do dinheiro, ela está custando 44 centavos e a taxa é de 10,27 desde que o papel vai dos 44 que está agora para 48, o que dá uma alta de quase 10%, 8 é alguma coisa. Então, ela só te ajuda, essa opção, em 1%. 1% redondinho, que é o que ela te dá de proteção. O resto é uma obrigação, uma obrigatoriedade do papel ter que subir. Agora vamos para o papel mais querido da Bolsa Brasileira, né? O queridinho, depois que o Ike fez o petróleo jorrar, a OGXC, né? A OGX é uma empresa que a liquidez está aumentando, a participação no índice está aumentando, ela já não é uma empresa, um projeto, ela já é uma empresa em estágio operacional, então é outra característica. E mesmo assim, como ela está fazendo muito zigue-zague, variando muito, ela ainda tem 38% de vol, que é uma bela vol, que garante uma taxa muito gordinha, muito boa. Vamos começar com a OGXPC15, a de R$15. Ela é de 15 mesmo, o prêmio é 2,69, ela tá R$2,30 dentro da grana, mesmo assim ela paga uma taxa de 2,60. Olha que beleza, gente. 2,60 de taxa no período, que dá 1,94 de taxa ao mês e uma proteção de 15,54. Marcelo, vamos fazer para aquele cliente lá uma graninha disso aí? Me lembra amanhã cedo ou no final do dia, por favor. Eu gostei dessa taxa. OGXC16, tá? 1,84, R$16 de strike, R$1,30 dentro da grana, 76% de delta, 3,43 de taxa. Uma taxa muito legal, 2,56 no período e 10,60 de proteção. Muito bacana. Roxo, o papel não pode cair 10% e eu ser estopado? Lógico que pode. Principalmente porque é um papel volátil, mas
Você conseguir uma estratégia assim é muito legal, principalmente para um papel que agora já é um papel em estágio operacional, uma empresa em estágio operacional. Prêmio da OGXC17, opção no dinheiro, 1,17, 40% de vol, é uma bela vol, 5,33 de taxa no período, ela tem VI, é 5,33 com VI, gente, é muito legal. 3,97 de taxa ao mês e 6,76 de proteção, muito bacana. Para o sujeito um pouco mais agressivo, nós temos a OGXC18, 65 centavos, 18 centavos de strike, 38% de vol, uma vol um pouco mais baixa. Acho que da 19 para frente a vol deveria começar a subir por conta da curva do Smile. Taxa de 8%, 65 centavos de VE, tudo que ela tem é VE. 5,97 de taxa no período e uma proteção de 3,80. Olha, para o sujeito agressivo, animado, motivado com o papel, que quer ganhar com o papel e quer dar uma diminuída no custo, vale a pena fazer uma estratégia dessa. É uma estratégia bastante interessante. Muito bem, vimos agora a maioria das opções, né? Temos a IBMF, depois a gente semana que vem mostra para vocês a OGXD, né? Acho que na semana que vem já dá para mostrar, podemos colocar depois na planilha. E agora nós vamos falar das estratégias que a gente vem montando. São duas estratégias. A primeira estratégia é uma trava de alta em OGX. Essa é fácil. Nós pegamos uma trava de alta dentro do dinheiro, que tivesse pagando um prêmio legal, mas que fosse dentro do dinheiro, que desse bastante segurança, e fizemos. Como é que foi? Vamos ver aqui. OGXC, tá aqui, ó. O que nós fizemos? Nós compramos a OGX C14 por 2,61, vendemos a OGX C15 por 1,80, pagamos por ela R$810 por quilo, 81 centavos. E a trava de alta está valendo 88 centavos, nós já estamos ganhando R$700, que é melhor que uma garfada na poupança, né? É 70 centavos, é uma taxa boa, praticamente 10% do que a gente gastou, que foi R$8,70, é quase 10%, dá 8% e alguma coisa. E quando chegar a 90 centavos, a nossa trava de alta nós já vamos estar ganhando 10% de retorno. Muito bem. Fazemos alguma coisa? Nada. Vamos esperar o vencimento C se aproximar. Quando chegar aí aos 95 centavos, a gente faz uma rolagem. O legal é que o papel está 17,30 e para a gente ter prejuízo nessa operação, o papel tem que estar abaixo de 14,80, o que é bem pouco provável para acontecer em 28 dias úteis. Pode acontecer, mas as chances são menores de 50%, provavelmente. Depois disso, a gente tem uma lançamento coberto de Petro, vencimento B, Petro C. Já fizemos aqui na Petro C, provavelmente. Ou ainda estamos na Petro... Ah, não, ainda estamos na Petro B. Tá aqui. Faltam 5 dias úteis, então nós vamos ter que fazer uma rolagem. Como é que foi a brincadeira? A brincadeira foi a seguinte. Nós estamos comprados no papel em média a 21,46 e o papel está custando agora 24,86. Então está dando um belo lucro. A operação como um todo está dando 2,96 de lucro acumulado desde setembro até hoje. Porém, lembrando que se você tivesse carregando o papel, não tivesse comprado o papel por 21 e tivesse fazendo essas estratégias apenas com o objetivo de diminuir o teu custo do papel, você não estaria ganhando dinheiro. Por quê? Porque o papel subiu e é por isso que a gente está tendo lucro, porque as travas de baixo mesmo, o lançamento não está dando muito resultado. Mas o interessante é que na semana passada eu mostrei para vocês, se a gente não tivesse comprado esse B24 aqui, que na época era praticamente um pozinho, hoje, ao invés de estar ganhando R$ 2.960 na operação, sabe quanto é que a gente estaria tendo de lucro? Vou simplesmente deletar aqui, não vou nem considerar o lucro que nós estamos tendo comprado nela de quase R$1. Tem um lucro de quase R$1 nela, mas vou simplesmente deletar essa compra. Olha
como resultado de 2.900 e pouco, cai para 2.000. Se você colocar R$1.000 de lucro que você está tendo nessa opção, o teu resultado cai para R$1.000. Contra um resultado de R$2.960. Então vale a pena quando for fazer o lançamento coberto, ao invés de simplesmente lançar, comprar um pozinho. Eu hoje estou muito convencido disso. Se o teu objetivo é permanecer com papel e diminuir o preço de custo sempre. Porque aí se o papel explode, você não precisa entregar, não precisa ser exercido, simplesmente faz uma rolagem na sua trava, que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer essa rolagem agora. Eu vou copiar toda essa planilha, vou colar os valores para que ela não mexa mais. Aí a gente travou. Essa planilha está valendo isso. Ponto. Então é como se a gente estivesse desmontando ela com esse lucro de 2.960 e indo para uma nova operação na Petro C. Aqui está a Petro C. Só que aqui no resultado nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar aquele resultado lá para ir carregando os resultados passados. Então tá aqui o resultado e nós vamos trazer também o papel pelo preço de custo desse papel. Qual é o preço de custo do papel? O preço de custo do papel é simplesmente... Eu vou colocar o preço de custo que está aqui, depois eu faço uma conta um pouco melhor. Vou ter que tirar também alguma coisa do lucro. Então é por isso que eu não vou mexer no preço de custo agora. Eu vou mexer no preço de custo depois. Depois me lembra, por favor, TG. E qual é o par de opções que nós vamos fazer a nossa trava de alta? Se o papel está 24,86, nós vamos pegar a primeira fora do dinheiro ou a primeira no dinheiro, que é a Petro C25, vender a C25 por 85 centavos e comprar a Petro C26 por 49. É só isso que nós vamos fazer. Então Petro C25 compra 1 kg e Petro C26 vende 1 kg. Os preços são 85 com 49, 0,85, 0,49. Legal. Então o lucro tem que estar no mesmo, 2.960 o mesmo lucro. O preço de custo está aqui. Depois eu vou recalcular o preço de custo novo, já com o que a gente usou para fazer a rolagem. E aí a gente vai ter a planilha completinha. O importante é isso. Já fizemos a nossa rolagem, já estamos no novo vencimento e agora, para a gente ter que pagar a rolagem novamente, o papel tem que estar acima de R$ 25,50. E beleza, vamos lá, vamos pagando rolagem, 40, 50 centavos, porque cada 40, 50 centavos que a gente paga de rolagem, o papel sobe pelo menos R$1. Significa o quê? Significa que a gente abre mão de 40 centavos, 50 centavos, mas a gente tem um lucro de R$1 no papel, o que no final das contas se justifica bastante. Gente, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês hoje. Vamos aproveitar que a gente já aprendeu um pouco mais sobre variáveis que afetam o preço, um pouquinho de gregas. Na semana que vem, segunda-feira que vem, nós vamos falar de volatilidade, vamos falar um pouco de gregas, vamos falar como é que estão as taxas e vamos falar sobre as estratégias e vamos queimar o relógio de novo em uns 10 minutos, porque não dá tempo de falar tudo, mas não tem problema. O importante é que a gente aprenda, consiga entender legal e que se divirta aprendendo. Um abraço para todo mundo, muito foco nessa semana, o vencimento está aí, dediquem-se, estudem, se aprimorem e muito boa sorte, muitos bons negócios e que a gente consiga cada dia ganhar mais dinheiro com menos estresse, com menos risco, e esse é o objetivo. Um abraço para todo mundo e até breve.